Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com um aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado. Meu convidado é o Flávio Brito. Oi, Flávio, bem-vindo ao Estratégia. Parabéns por essa Obrigado, conquista. muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente, para começar essa entrevista, gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, quando você se formou, sua idade. Meu nome é Flávio Brito Gomes, sou natural de Guajará-Mirim, em Rondônia. Moro atualmente em Porto Velho, em Rondônia. Tenho 33 anos, sou formado em Direito desde 2011. Iniciei a faculdade aos 19 anos, em 2007, e sou servidor público federal desde os 18 anos. Trabalhei no IBGE por quase 4 anos e atualmente estou trabalhando no DEPEN, na Penitenciária Federal em Porto Velho, desde 2010. O concurso público entrou na sua vida bem cedo, né? Bem E cedo. por quê? Eu, quando eu saí do ensino médio, eu, como busca de oportunidade de emprego, o que se parecia mais palpável era a oportunidade de concurso público, porque como é muito democrático e já em 2006 já tinha bastantes editais saindo, eu decidi focar nessa área de concurso público, já aproveitando também o estudo que eu tinha feito para o vestibular. E na época o edital do IBGE, as matérias eram basicamente as que tinham caído no vestibular, né? De geografia, de história, de matemática, língua portuguesa. Então me pareceu uma boa oportunidade para iniciar uma vida profissional. E como foi o primeiro concurso que eu fiz e que eu passei, já de cara se mostrou um ramo e uma oportunidade que para mim faria sentido seguir, né? Já que já deu certo logo de cara, não tinha por que eu ir para outro ramo de uma atividade particular ou de uma outra atividade mais acadêmica. Certo. E a área policial? Por que você escolheu o que te atraía nessa área? Em 2009 começou a construir a Penitenciária Federal em Porto Velho. E quando eu tomei conhecimento disso, eu tinha interesse em entrar trabalhar na Penitenciária Federal em Porto Velho, porque o cargo de agente penitenciário federal tem a oportunidade de trabalhar em plantão. Então seria uma oportunidade de eu conseguir ter um bom emprego e ter tempo não só para continuar estudando para minha faculdade, mas para outros projetos se eu porventura tivesse interesse. Então por isso que eu comecei a estudar especificamente para o DEPEN. Quando eu entrei no DEPEN e fiz a Academia Nacional de Polícia lá em Brasília, né, na ANP, na sede da Polícia Federal, aí eu passei a ter mais contato com a atividade policial em si. Conheci alguns delegados da PF, agentes da PF, delegados da Polícia Civil que nos deram aula, né? Assim como os professores do próprio DEPEN que já eram servidores. E esse contato com mais próximo da carreira e de servidores me fez ter um interesse maior, principalmente já na época, com 22 anos, pelo cargo de delegado da Polícia Federal, que é um cargo que eu já passei a admirar desde então. Vários professores, inclusive os coordenadores, eram delegados da PF e todos eles muito bem preparados, dedicados à carreira. Então, assim, era um fator de admiração muito grande. Então, já foi um foco meu, já desde o início, ao entrar no DEPEN, chegar nesse cargo de delegado da Polícia Federal. Então você alimentou aí essa meta, esse objetivo, esse sonho e Sim. alcançou. Então vamos contar um pouquinho como foi essa trajetória. Aí você entrou no DEPEN e continuou estudando, ou deu uma pausa e retomou depois? Eu tomei posse no DEPEN em 2010, eu estava no 7º período de Direito e eu tive como foco concluir a faculdade. Então, em 2010, 2011 eu não estudei para concurso mais, só foquei em concluir a faculdade. Quando no final de 2011 eu concluí a faculdade, e aí depois eu voltei a fazer alguns concursos de analista, de oficial de justiça. E como não tinha, na época, eu não tinha nem a prática jurídica para fazer concurso, né, de membro, e o concurso de delegado sempre foi um sonho, mas tinha tido o concurso em 2004 e não tinha perspectiva de ter concurso, então assim meio que deixei de lado. Aí saiu o concurso de 2013, né, que foi um concurso que eu fiz, mas não consegui passar. E aí eu imaginei que também iria demorar para ser normalmente delegado. E aí a partir de 2017, quando eu fiquei um tempo sem estudar, voltei focando mais nas carreiras de membro, né, magistratura. E quando saiu o concurso de delegado em 2018, aí eu reanimei
aquele meu desejo já antigo, desde mais jovem, de me tornar delegado da Polícia Federal. E estudei, passei no concurso, né, na objetiva e na discursiva, mas infelizmente acabei reprovando no teste físico, na natação, em 2018. Evidentemente foi um fator de frustração grande, porque cheguei perto, mas continuei estudando, já um estudo mais amplo, né, para carreira jurídica, fiz alguns concursos para magistratura e para Ministério Público. E assim que saiu a autorização ano passado, eu já comecei, já redirecionei meu estudo focado em delegado da PF. E eu já tinha feito a assinatura da carreira jurídica em novembro, na Black Friday, e já tinha então todo um curso preparado ali, já o pré-edital, que foi o que eu comecei a me preparar já em dezembro. E depois, quando saiu o edital em janeiro, já com o pós-edital, aí foi estudo full até a data da prova. E como você utilizou esse material disponível do Estratégia? Como você se organizava? Quantas horas por dia você estudava? Quantas matérias? Você seguiu trilha estratégica? O que você utilizou? Como eu já tinha bastante tempo de estudo, o Estratégia me ajudou muito nas matérias mais específicas da PF e na atualização legislativa e jurisprudencial. Então, assim, a reta final, as questões, os simulados eu fiz todos e corrigindo porque as correções dos simulados em vídeo era onde eu conseguia fazer mais revisão de temas, né? Principalmente daqueles temas que eu tinha pouco tempo de estudo ou pouca afinidade, como previdenciário, como internacional, em relação a outros temas que eu já tenho mais afinidade, como penal, processo penal. Então, o Estratégia me ajudou bastante nisso, inclusive, né, porque no concurso como esse da PF, que você tem basicamente 4 matérias que são as principais, as demais acabam definindo mais aprovação do que essas principais, porque quem estuda mais vai ter um rendimento mais ou menos parecido. Agora, quem deixa de lado as chamadas matérias periféricas, acaba na pontuação geral não indo tão bem. Então, a estratégia para mim foi fundamental nesse ponto, porque eu tive um material pronto, baseado no edital, que eu pude revisar, e aqueles temas que eu não tinha visto ainda, eu pude estudar de forma focada no edital, com bons professores que, né, foram dando as dicas, né, dos temas, né, na própria matéria, os temas que eu deveria focar e que eram mais prováveis de cair na prova. Então você fez um estudo bem específico mesmo após o edital. Antes do edital você estava estudando de uma forma mais geral. Antes do edital, na verdade, assim, como a autorização saiu em dezembro do concurso, eu já comecei a estudar para a PF, já redirecionei meu estudo focando na PF. Né? E estava estudando com o pré-edital do Estratégia, que tinha saído, acho que mais ou menos ali, uma turma em junho de 2020. Acho que assim que saiu a assinatura jurídica, já tinha a turma para delegado da PF. E aí eu comecei a estudar por esse material, principalmente nos vídeos de questões comentadas, né, para fazer uma revisão. E aí quando saiu o edital, e aí o Estratégia lançou o pós-edital, aí eu fiz um estudo mais específico realmente, como eu falei, né? Nessas disciplinas. Exatamente. Certo. Então, quando saiu a autorização, você estudava quantas horas por dia? Eu estava estudando de 3 a 4 horas por dia. E quantas matérias? Estudava 1, 2, porque eu não gosto de estudar muitas matérias assim por dia. Certo. Aí você assistia questões comentadas, mas você voltava à teoria também? Você tinha algum tipo de resumo que você havia escrito ou você usava um resumo do Estratégia? Eu sempre gostei de estudar muito por livro. Então já tinha alguns livros meus que eu revisava, mas como meus livros já estavam relativamente defasados, né, que eles eram de 2017, 2016, mesmo eu tendo lido eles de capa a capa, eles eram bons para revisar, mas eles estavam defasados. Então, o material do Estratégia, os PDFs dos professores, eles serviam muito para mim, para fins de atualização, porque como eles vêm com questão comentada, vêm com resumo e vêm com legislação, eu estudava eles nesses pontos. Por exemplo, todas as matérias eu fazia isso. Eu lia meu livro e atualizava com o PDF do Estratégia. Eu aprofundava mais no Estratégia nessas matérias periféricas, né? Porque eu nem tinha, muitas delas nem tinha livro estudado. Então eu fiz essa metodologia aí. Uhum. E aí você aproveitava o que o professor tinha disponibilizado como mais importante, você aproveitava aquilo ali, marcava, fixava bem. Sim. Inclusive, esse tipo de indicação que o professor dá, dos temas principais que vão cair, de como estudar, quer dizer,
qual tema aproveitar a lei seca, ou qual tema estudar mais jurisprudência, ou qual tema ser importante para a doutrina, isso é fundamental na preparação para um cargo de carreira jurídica hoje em dia, porque, como a gente vê, cada dia tem mais inscritos, cada dia os inscritos estão mais bem preparados, então a diferença entre aqueles que vão conseguir lograr êxito e aqueles que não vão conseguir é justamente a metodologia que você vai adotar. Então, quando você tem alguém para te orientar nesse ponto, você acaba que sai na frente, né? Em relação a quem está estudando ali já com uma metodologia não tão clara ou não tão focada na própria carreira, na própria prova da carreira. Certo. E as questões, você falou que gostava de usar muito as questões comentadas ali dos PDFs, então você sempre utilizou questões como uma forma de ver se você estava realmente Sim, aprendendo, né? sim, sempre utilizei. E os simulados, você falou que fazia também, você costumava reservar um dia da semana para fazer simulados, cronometrava, era uma situação de prova mesmo? Eu não costumava reservar um dia da semana, não. Eu costumava fazer uma revisão dos temas e quando eu fizesse uma revisão de determinados temas, eu fazia simulado. Então eu fazia simulado às vezes a cada 3 semanas, né, a cada 2 semanas, e de acordo com os temas que eu ia revisando. E os simulados do Estratégia, tanto do pré-edital quanto do pós-edital, eles eram simulados temáticos, né? E aí chegava no final, era um simulado geral, mas os professores davam a quantidade de temas e faziam simulado desses temas. Então, isso para a preparação era muito bom, porque eu não precisava ler um livro todo para poder fazer um simulado, eu poderia só estudar aqueles temas e fazer. Então, eu fazia nesse sentido, eu estudava esses temas, né, jurisprudência, informativo, os PDFs dos professores na parte de questões e resumo de jurisprudência e legislação, né? E o resumo que eles traziam também de teoria, e ia fazer os simulados, né? E aí fui adotando essa metodologia até o dia da prova. Eu achei fundamental, na verdade, a questão de fazer simulados rotineiramente, porque quando você vai fazer a prova, você já está muito ambientado, né, com o estilo da prova em si. E você anotava o seu desempenho, quantas questões havia acertado, ou o que poderia fazer diferente? Você fazia isso? Eu fazia isso, inclusive o meu desempenho na prova foi muito parecido com o último desempenho no meu último simulado. Foi assim, muito próximo, assim, né? Foi um pouco melhor, ainda bem, graças a Deus. Mas foi uma boa temperatura os simulados em relação a como que estava a minha evolução nas disciplinas. E você achou o simulado realmente bem parecido com a prova? Eu achei muito parecido, principalmente as matérias principais, penal, processo penal, constitucional administrativo, que eu quero mais questões. Os temas abordados pelos professores foram muito próximos, bastante similares em relação ao que caiu na prova. Então isso aí ajudou bastante, porque muitas questões, quando você vai resolver, você tem até a memória fotográfica ou da aula ou do PDF. Eu lembro até hoje que, por exemplo, o previdenciário, das 8 questões, 7 eu lembrei das aulas que o professor deu e marquei lá e acertei, né? Que bacana. E como foi então a sua reta final perto da prova? Você conseguiu estudar um pouquinho mais, deu um gás maior ou manteve o ritmo? Então, antes do edital, eu estava estudando, né, de 3 a 4 horas por dia. Na reta final que eu digo assim, os últimos 2, 3 meses, eu intensifiquei muito mais o estudo, estava dando de 7, 8 horas por dia, né? Às vezes um pouco menos, mas como eu estava e trabalho em regime de plantão, eu tinha essa possibilidade de dedicar mais tempo por dia no estudo da reta final. E aí quando prorrogou o concurso, aí eu intensifiquei mais ainda, porque foi uma oportunidade de melhorar, de aprimorar essa preparação, sabendo que eu teria mais 2 meses, né, que foi de março para maio. Então tirei férias no trabalho, né, e foquei bastante assim, e cheguei a estudar até nas últimas 2 semanas ali, 10 horas, isso bruta, né? Líquida daria menos ali. Líquida daria umas 7, 8 horas. Mas a reta final foi de um estudo bastante intenso. E nesse período aí de preparação para o concurso da PF, com vida social você foi mais radical? Bastante radical, o que não foi fácil, porque eu tenho um bebê de 10 meses, então assim, nesse período aí, desde o edital até a prova aí, ele saiu ali de 5, 6 meses,
Então é um período que você está acompanhando o desenvolvimento da criança, então todo dia tem uma coisa diferente que está aprendendo e você quer estar participando. Mas conversei com a minha esposa, né, pedi essa compreensão e esse apoio, que seria um projeto para o futuro, né, até para a própria família, e uma oportunidade que surgiu de um cargo que eu sempre quis, sempre almejei, sempre admirei. Então tentei equilibrar isso, mesmo estudando de forma bastante intensa, não abdicar totalmente, claro, né, do convívio com meu filho e com a minha esposa, mas realmente na reta final foi bastante difícil essa questão, porque realmente eu fiquei bem alheio, assim, a presença, né, em casa com a minha esposa e com o meu filho. Eu chegava muitas vezes de noite já em casa, né, depois de um dia de estudo. É uma situação difícil, né? Sim. Mas é uma abdicação que você sabe que vai valer a pena depois, né? Exato, sim. E como foi para você quando você viu o resultado da prova objetiva, que havia dado certo? Qual foi a sensação? É uma alegria muito grande, né? É uma satisfação, porque quando a gente se dedica muito no projeto e você consegue alcançar o objetivo, você tem aquela sensação de que tudo valeu a pena, né? De tudo, de todo o tempo que eu abri mão, que poderia estar numa atividade de lazer, numa atividade com a família, né? Com a minha esposa, com meu filho, com amigos, eu estava estudando, né? Estava trancado numa sala de estudo estudando. Então, quando saiu o resultado, e eu tive um desempenho melhor do que em todos os simulados, a pontuação que eu fiz, eu não fiz nenhum simulado, né? Foi próxima, mas foi acima. Então, eu achava que eu ia fazer um pouco abaixo, né? Porque às vezes no simulado você faz mais relaxado, mais calmo, na prova você está mais tenso, às vezes você perde uma questão por desatenção. Então, foi uma sensação de vitória muito grande, assim, valeu a pena, né? É claro que quando sai o resultado da objetiva e da discursiva, você está aprovado até ali, tem outras fases, mas você sabe que basicamente o mais difícil passou, né? Que é onde tem a peneira maior. Você teve um concurso com 27 mil inscritos que vão para corrigir a redação, 200 e poucos, 280 se não me engano, né? Que corrigiu a redação, 300 contando todas as vagas. Então, sensação de felicidade e de dever cumprido muito grande. Certo. E você, para a prova discursiva, fez uma preparação específica? Costumava durante os seus estudos tirar um dia, reservar um horário, ou era quando dava para escrever um pouquinho? Em relação à prova discursiva, eu fiz uma preparação específica bem mais na reta final, assim, faltando 2 semanas, porque eu tinha o entendimento de que a preparação para a prova objetiva também era para a discursiva. Se a gente for pegar a metodologia do CESP, que é um espelho fechado, até na peça é um espelho fechado, você vai ver que muitos pontos que caem nas questões discursivas e na peça são pontos que poderiam muito bem cair numa prova objetiva, né? De um entendimento do STF, um entendimento do STJ, um artigo de lei. Então, assim, a questão mais formal de como produzir uma peça, direcionamento, fechamento, a toda a estrutura dos tópicos, eu estudei mais na reta final, né? Peguei os modelos, li as questões discursivas do curso de delegado, que tinha várias lá, então eu li mais ou menos para ver como é que estava sendo essa abordagem, mas eu considero que fiz então essa preparação simultânea, né? Concomitante de objetiva e discursiva. Certo, e para o TAF? O TAF eu já vinha treinando desde janeiro. O edital saiu em dezembro. Na verdade, em dezembro eu já comecei a fazer um treino mais de corrida, em janeiro mais de natação, porque como em 2018 eu reprovei na natação, né, quando saiu o edital, me deu um certo alívio porque os índices ficaram menos rígidos, né? Então, mesmo assim eu não relaxei, porque como eu tive essa experiência até certo ponto traumática de reprovar no TAF, eu comecei a fazer natação, então eu fiz natação de janeiro até julho, quando foi o TAF. Foi o meu foco principal, né? Fiz academia também, mas foquei muito na natação e corrida, né? Porque os outros testes eu já estava mais tranquilo nos simulados que eu fazia, né? Em alguns finais de semana eu fazia, então estava com índices bem razoáveis. Então o que eu foquei mesmo mais foi natação, principalmente, né? E também corrida.
E a preparação para a prova oral, que o Estratégia proporcionou para vocês um teste, uma simulação da prova mesmo. O que você achou dessa experiência, dessa possibilidade de ter esse teste antes da prova? Eu fiz esse simulado da prova oral e com certeza vai ser fundamental para o meu desempenho e minha aprovação na prova oral que vai ocorrer efetivamente em outubro, lá com o CESP, porque foi uma simulação extremamente similar ao que é previsto no edital. Então, a gente vem aqui para fazer uma simulação, você não vai ser aprovado nem reprovado, mas como é uma reprodução muito fidedigna à prova real, você sente a tensão do momento, né? A tensão de estar sendo avaliado, a tensão de ter que discorrer e falar na frente de professores extremamente gabaritados, preparados, que são especialistas em suas áreas, né? Então você sente o receio de, às vezes, não estar falando de acordo com a estrita técnica, né, do tema jurídico que está sendo perguntado. Então, toda a preparação que foi feita nessa simulação do Estratégia me trouxe a real compreensão de como vai ser lá no dia, né, e as dicas que os professores deram depois vão me direcionar naquilo que eu tenho que melhorar daqui até o dia da prova, né, e daquilo que eu posso manter e aperfeiçoar em relação ao que eles ponderaram que eu fui bem, né? Então, assim, eu saio extremamente satisfeito e agradecido, como eu disse lá na banca, pela oportunidade que a Estratégia me deu, né, de poder ter essa experiência de simular e reproduzir essa prova oral de delegado da Polícia Federal, que é a última etapa antes do curso de formação, né? Ou seja, é uma etapa que você está muito próximo do encerramento do concurso e de finalmente ser aprovado e tomar posse. Mas é uma etapa eliminatória. Então, se você não for bem, você pode, nesse momento já avançado do concurso, você pode sair fora. Então, isso traz uma tensão, traz um nervosismo que é natural. Mas essa simulação vai me ajudar e vai nos ajudar a tornar essa experiência menos tensa, né? Menos dolorosa e mais suave, mais tranquila, né, no momento que a gente estiver lá, não só seguindo as dicas, né, mas também já tendo vivenciado a experiência em si, né, de estar sendo avaliado nessa prova oral. Eles dizem treino difícil, jogo fácil. Exatamente. Jogo fácil a gente sabe que não tem, mas vamos fazer um treino bem feito para tentar amenizar essa tensão, né? E quando você olha para o seu processo de estudos, o que você apontaria como erros e acertos? Quando eu olho toda a minha trajetória durante todo esse tempo, eu diria que o meu principal erro, que é o erro de muito estudante, é não conseguir realizar uma efetiva preparação focada num objetivo único, né? Muitas vezes você tem um objetivo, por exemplo, em 2013, quando saiu o edital da Polícia Federal e eu não tinha feito uma preparação anterior razoável, né? Porque o último concurso tinha sido em 2004. Então, como tinha muito tempo sem ter concurso da PF, acaba que você fica sem essa perspectiva. Quando teve a prova, eu imaginei, eu tenho que fazer uma preparação melhor para quando vir o próximo. Como o próximo demorou também, né? Acabei fazendo outras carreiras, só que não foi uma carreira só. Então, sempre que eu fazia prova, eu tinha um bom desempenho, mas não o suficiente para ser aprovado. Já fiquei até aprovado, mas fora das vagas em vários concursos, né? Desde analista até juiz, já fiquei aprovado, mas fora das vagas. Então, quando saiu a autorização da PF em dezembro, eu comecei a fazer essa preparação específica. Então, nos últimos dois concursos que eu passei, foi aqueles que eu fiz a preparação mais focada, que foi o DEPEN, que quando saiu a autorização, comecei a estudar, e delegado da PF agora. Então, com certeza, esse foi o meu principal erro, né? Eu acho que o acerto que eu tive nessa trajetória toda foi não esmorecer. Mesmo eu me formei em 2011, ou seja, tenho 10 anos de formado, e nesse tempo todo eu nunca esmoreci. Eu nunca achei que não sou preparado, ou não sou merecedor, ou então não é para mim, né? Por exemplo, não vou mais estudar, vou seguir outros projetos, não. Eu sempre achei que meu momento iria chegar, né? Poderia demorar ou não,
E eu sempre, até conversando com minha esposa, eu dizia para ela assim, todo esse tempo que eu tenho de estudo, desde que eu entrei no DEPEN, desde que eu me formei, ele só vai ter valia quando eu alcançar meu objetivo. Então, assim, eu não tenho uma segunda opção. Minha opção é estudar até passar, porque senão seria mais ou menos como se tudo isso não tivesse valido nada, né? Então, eu posso apontar como meu principal acerto esse, ter mantido firme na trajetória dos estudos. E o que você apontaria como mais difícil em todo esse processo de estudos? Com certeza, o mais difícil é você conciliar a pressão de você querer ser aprovado rápido, a pressão do tempo estar passando e você ter uma vida pessoal, até uma vida profissional também, porque eu tenho muito interesse de fazer um mestrado, até um doutorado, e o concurso ele te impede de você ter esse tipo de outro tipo de análise pessoal, né, de estudo, até profissional também. Então foi bastante difícil essa trajetória de conciliar a vida pessoal, vida de estudo, vida profissional, né? Porque dentro do DEPEN também eu assumi alguns cargos de chefia no DEPEN, então essas responsabilidades que você assume no trabalho, elas acabam refletindo na sua vida pessoal, porque muitas vezes você chega em casa e não tem cabeça para estudar. Você teve um problema que você teve que resolver, né, que te suga a sua energia e você chega em casa e você não quer estudar. Você até quer, mas não consegue, né? Você prefere assistir um filme, sair com a esposa para esmorecer, para espairecer a cabeça. É muito difícil e eu entendo que é difícil para todo mundo, né? Cada um com a sua especificidade. Mas, mais uma vez, né? Graças a Deus eu consegui manter um ritmo de estudo mínimo, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Eu nunca parei 100% de estudar. É, isso é bastante importante, porque momentos difíceis, acho que todo mundo tem. É difícil uma pessoa que vem aqui, que foi aprovada e que não teve. Foi só mar de rosas, né? Durante só mar toda de a rosas. trajetória. Mas ter a persistência, né? Num dia não tá legal, mas estuda um pouquinho, tá em contato com a matéria, isso faz a diferença, né? É verdade, realmente. A gente que estuda se auto-intitula concurseiro, né? Eu acho que o concurseiro, ele tem que ser concurseiro até ele ser aprovado. Então, se você tem um problema familiar, se você tem um problema profissional, se você tem um problema financeiro, isso vai interferir no seu psicológico, na sua tranquilidade. Mas o concurseiro, ele tem que ser concurseiro todo momento. Então, mesmo nos momentos que eu passei dificuldade, até de questão de saúde, né, que eu fiz cirurgia no olho, oftalmológica, em nenhum momento eu deixei de estudar. Até quando eu fiz cirurgia no olho, pedi para minha esposa, colocava videoaula lá na sala e ficava escutando. Mesmo sem focar no edital específico, porque assim, a sensação de não ter parado 100%, de estar no projeto, que é um projeto a longo prazo, me dava a certeza de que eu estava no caminho. Poderia estar andando mais devagar. Você está no caminho, indo para um determinado objetivo, tem hora que você vai conseguir andar mais rápido, né? Se você anda mais rápido, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Tem hora que você não vai conseguir, mas é importante você não parar. Porque se você parar, o seu objetivo vai ficar mais longe, né? Ele não vai chegar. Para que chegue, você tem que continuar caminhando, ainda que seja devagar, né? Aí entra a fábula lá da tartaruga, né? E do coelho. Então, como a tartaruga não parou, ela chegou no objetivo dela. Então, acho que a gente que é concurseiro, a gente tem que ter esse pensamento. Jamais parar de estudar, né? Claro que no caminho você pode fazer uma reanálise da sua metodologia, se tem algum ponto que você está errando, né? Como você perguntou na questão de erros e acertos. Isso aí é fundamental. Você, depois de um tempo, determinado tempo, você fazer uma autoanálise e redirecionar o caminho, né? Se for necessário mudar a metodologia, se não, ter mais paciência, porque às vezes a metodologia está certa, mas a aprovação é uma questão de tempo. Você pode não passar numa prova, mas com a sua metodologia, lá na frente você conseguir. É fundamental isso também, ter essa serenidade para impedir que você esmoreça e fique no meio do caminho. Você já deu aí uma passada pelas principais dicas, mas tem uma dica especial que você gostaria de deixar na sua mensagem final para quem está nos acompanhando, quem busca uma inspiração? A dica que eu dou para quem está nos acompanhando, busca uma inspiração para alcançar o seu objetivo,
jamais desistir, acreditar no seu potencial. Entenda que todo mundo que está estudando para concurso, que está abdicando da vida pessoal, que está abdicando de outros projetos, é merecedor. Desde já é merecedor dessa vitória. Então, se você acha que quem passa em concurso, quem conseguiu é gênio, é sortudo, não é, porque todo mundo que chegou lá teve seus percalços, seus altos e baixos. Mas acredito que vocês são merecedores, nós somos merecedores, desde já. E seguir firme no caminho é o fundamental para chegar lá no objetivo. Muitas vezes não é fácil, como eu já disse aqui, é difícil, mas se você não parar, você vai chegar lá, com certeza. Tá certo, Flávia. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, deu várias dicas, contou bastante aí sobre o seu processo de estudo, que as pessoas buscam compreender, né? O que fez o aprovado, né? Qual é o segredo? Então, a gente agradece muito essa oportunidade de mostrar para os outros que estão buscando a mesma coisa, né? A aprovação, conhecer um pouquinho aí da sua história e parabéns por essa conquista mais uma vez. Muito obrigado. Também deixo aqui meu agradecimento por Estratégia, por ter colaborado, né, no meu processo, na minha trajetória de estudo e por estar me propiciando também essa possibilidade de ter uma preparação de alto nível para a prova oral de delegado federal que se avizinha. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.